Olá, boa noite todas, todes, todos. Esse é o projeto de extensão Café com Método, estratégias de popularização do pensamento científico aplicado aos estudos de linguagens. Terça-feira, dia 26 de setembro, Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi celebrado no dia 21, agora de setembro, mas sem esquecer que hoje, dia 26 de setembro, é celebrado também o Dia Nacional dos Surdos. Bom, assim, abrimos nossa edição especial do Café com Método. Vai um cafezinho extra aí? Em parceria com a professora doutora Fernanda Skolnick, coordenadora do projeto Deficiência e Universidade, Políticas de Acolhimento e Estratégias de Inclusão na Comunidade Acadêmica, este evento concentra-se especificamente na seguinte ampliação temática: como popularizar os estudos científicos relacionados às deficiências em uma sociedade que não compreende a necessária inclusão das pessoas com deficiência. Como popularizar o discurso científico relacionado à inclusão quando o próprio discurso científico carece de popularização? Onde, como e quais saberes popularizar em uma agenda com tantas e diversas demandas? Como a luta da pessoa com deficiência pode ganhar espaço nos estudos da linguagem de modo mais amplo, sem se tornar um nicho na própria academia? Repito, sem que isso faça a luta se tornar mais um nicho dentro da própria academia. Como pensar em alteridade neste contexto? Como traduzir todas essas questões para o professor de português, literaturas, na educação básica, de modo que as questões saiam do campo da reflexão e caminhem para a transposição didática? São essas perguntas apenas iniciais que podem ser recortadas, ampliadas, redirecionadas pelos professores convidados, no caso, as nossas duas professoras convidadas. Esse encontro, então, conta com a presença da própria Fernanda Skolnick, doutora em estudos literários e professora no CAP da UERJ. As pesquisas da Fernanda enfatizam, sobretudo, os temas leitura literária, educação, pessoa com deficiência, acessibilidade e inclusão. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Silvia. Boa noite. Eu sou a Fernanda, sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, estou com o cabelo preso e estou vestindo uma blusa preta de manga comprida com gola V.
Patrícia, bem-vinda mais uma vez. Hoje me parece que é o dia dos problemas técnicos, né? Eu não consegui ouvir, mas eu gostaria de saber se você já fez sua autodescrição. Ainda não, você estou com a camiseta do Eu Me Protejo, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. É uma menininha negra com a mão em posição de pare na frente, uma cara bem enfesada. E estou aqui com um quadro aqui atrás de mim que representa o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, e lá atrás os Alpes Suíços, que foi feito pelo um artista plástico, Bruno Laier Similiches, que tem esquizofrenia. É um prazer estar aqui. Não estou te ouvindo. Obrigada, Patrícia. Bem-vinda mais uma vez. Bom, agora eu me apresento, eu sou a Silvia Adélia, coordeno o projeto de extensão Café com Método. Sou mulher cis, rosto arredondado, minha pele é morena clara. Eu tenho olhos castanhos escuros e uso óculos. Eu tenho cabelo cacheados em corte Chanel, acima do ombro, que estão em luzes em azul. Eu uso um vestido colorido de alça, um brinco grande, meio begezinho, e me apresento no mesmo local dos cafés anteriores. Aqui ao fundo eu tenho instrumentos de corda e uma planta pendurados sobre uma parede branca. Bom, então, iniciando aqui um pouco da nossa provocação para reflexões, eu tenho que o nosso projeto defende algumas crenças. Uma delas, o conhecimento modifica ações. Se o conhecimento produzido por notícias falsas pode mudar todo um cenário político, se o conhecimento produzido pela ignorância pode mudar todo um modo de efetivar relações locais, estamos a favor de um movimento que faça circular os conhecimentos, que prestem serviços à sociedade e serviços efetivos e que façam essa sociedade se tornar uma sociedade melhor, que dinamizem relações e que estes modos sensíveis de se relacionar proporcionem mudanças positivas, inclusivas, nos nichos onde conseguirmos fazer isso. Bom, o Café com Método crê que um modo de dinamizar essas relações é popularizando saberes produzidos lá na pós-graduação e, no caso específico de hoje, de modo que os estudos sobre deficiências e tópicos afins possam chegar à população, reconduzindo, assim, ações sociais, sejam essas ações baseadas na questão política, de base educacional, de base legal, de base relacional. A questão é, algo precisa evoluir e precisamos tocar no assunto. E precisamos tocar no assunto, inclusive, para apontar as ainda escassas pesquisas que abordam, por exemplo, o anticapacitismo. Numa busca muito simples que fiz lá no site da CAPES, no catálogo de tese de dissertações, eu encontrei os seguintes dados a partir da entrada, aspas, anticapacitismo, os quais eu vou apenas citar para fins de ilustração mesmo, tá? Bom, eu encontrei, então, nesses 3 últimos anos, 2 teses de doutorado, 5 dissertações de mestrado e 4 dissertações de mestrado profissional. Bom, então, nos anos de 2021, 22 e 23, 11 trabalhos, né, acadêmicos com essa entrada anticapacitismo. Dessas, apenas um trabalho, apenas uma tese estava inscrita na grande área Linguística, Letras e Artes. Só que, na grande área, essa tese estava inscrita na área de música. Então, não consegui encontrar trabalhos no campo da educação, consegui encontrar trabalhos no campo das ciências sociais, mas dentro dos estudos de linguagem no sentido da linguística, letras, eu não consegui, nos últimos 3 anos, encontrar algo que abordasse a temática. Bom, por outro lado, eu achei algo positivo aí. Desses 11 trabalhos encontrados na entrada da CAPES, 2 desses trabalhos são oriundos da UERJ.
alguns do Rio Grande do Sul e tal, mas 2 de 11, 2 estarem inscritos ali no programa de pós-graduação da UERJ, isso quer dizer alguma coisa, e uma coisa positiva, a meu ver. Bom, então, pensando nas perguntas, nas provocações, nos nossos não saberes, nesses apagamentos relacionados às questões, a gente começa a ouvir a Patrícia Almeida para a gente pensar um pouco nesse saber, ou nesse conhecimento, ou nesse discurso que precisa ser popularizado, e a gente precisa conhecer um pouco mais a respeito. Bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Seu microfone está fechado. Obrigada. Então, eu estava dizendo, Silvia, que tudo que você falou tem a ver com a minha área de especialização, que é a linguagem simples, né? Então, a gente está produzindo ciência e o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com as nossas teses, nossas dissertações? Estão ficando arquivadas, ninguém lê, ninguém entende, ela não chega ao público final, né? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui uma apresentação sobre linguagem simples. Vamos ver se funciona. Aqui. Que muita gente ainda não conhece, né? Assim como o próprio capacitismo é uma coisa nova, que as pessoas ainda estão assimilando, muita gente nunca ouviu falar, então eu vou começar minha apresentação justamente falando do capacitismo, né? A linguagem simples chegou ao Brasil há alguns anos, né? E a gente vai falar um pouco desse histórico. Eu estou mostrando um slide escrito simples assim, comunique com todo mundo, que é o guia que eu fiz, eu, na verdade, coordenei, né, com outras pessoas, para justamente sobre como fazer linguagem simples em linguagem simples. Estou mostrando agora uma charge, né, de um cartunista chamado Ricardo Ferraz, que é um homem com deficiência, e nele eu acho que explicita muito o que é o modelo médico, o que é o modelo social da deficiência. Nessa charge tem um homem em cadeira de rodas embaixo de uma escada, e lá no alto da escada tem uma urna. Então, o modelo médico, né, tem uma urna com um homem votando. O modelo médico diz assim, coitado, não pode votar porque é deficiente. Já no modelo social, o comentário é que é absurdo, ele não pode votar porque tem uma escada para chegar até a urna, né? Então, no modelo médico, a deficiência está no indivíduo, enquanto que no modelo social, a deficiência está na sociedade, né? Por quê? Porque a sociedade está cheia de barreiras. Esse é uma outra imagem, parece uma escola, uma ilustração, né? Com várias rampas, uma moça cega com uma bengala no piso tátil, um garoto descendo a rampa com uma cadeira de rodas. Então, essas barreiras, né, que a gente enfrenta, né, que é a tal da falta de acessibilidade. Você ter acessibilidade é não ter barreira para ninguém. As barreiras podem ser físicas, como eu falei, a escada, né? E daí você põe uma rampa, um elevador, o piso tátil, para as pessoas cegas se guiarem, né? Um banheiro sem adaptação. As barreiras podem ser comunicacionais, né? Falta de língua de sinais para os surdos que usam língua de sinais, falta de braille para quem lê braille, né? Falta de linguagem simples para pessoas com deficiência intelectual e outros tipos de dificuldade de leitura, e a barreira atitudinal. Essa barreira atitudinal, ela justamente diz sobre os nossos comportamentos, né? Os nossos preconceitos, que também impedem essa inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, né? É o tal do capacitismo. Agora eu estou mostrando um slide com uma moça na cadeira de rodas, com uma plaquinha falando pode transar, e um rapaz de óculos dizendo não parece ser deficiente, né? Ele aí representando uma pessoa com essas deficiências invisíveis. O que é o tal do capacitismo? Ele é uma forma de opressão, né? Você acreditar que a pessoa com deficiência vale menos do que uma pessoa sem deficiência, é você categorizar as vidas humanas, achar que uns valem mais do que outros, né? Tem cidadãos de primeira, de segunda, de terceira classe, né?
E ele é estrutural, né? Ele é cultural, ele é aprendido. A gente cresce sendo o capacitismo ensinado, né, em tudo que a gente aprende, né, em todas as ações em volta da gente, na falta de acessibilidade, na falta de convivência que a gente tem com pessoas com deficiência, né, no estranhamento que as nossas famílias têm das pessoas com deficiência e passam para a gente. Por quê, gente? Porque a normalidade é uma construção social. Então, se a gente muda tudo isso, se as escolas passam a ter pessoas com deficiência, se as pessoas com deficiência têm acessibilidade, podem sair nas ruas, podem circular, tudo isso, né, melhora. Então, agora estou apresentando uma ilustração da Frida Kahlo numa cadeira de rodas, ela toda tatuada, né, com uns jornais no colo, bem protestando, assim, né? E eu estou dizendo o seguinte: é capacitismo quando, né? Quando que é capacitismo? A gente acha, né? Ah, eu não sou racista, eu não sou machista, eu não sou capacitista. Então, vamos lá ver se você se encaixa. Olhar de estranheza, né? Quando que a gente olha estranho, diferente para uma pessoa com deficiência. Fala de pena. Gente, essa eu já ouvi, né? Eu tenho uma filha com síndrome de Down, a Amanda, e eu já ouvi isso. Deus dá a cruz do seu tamanho, crianças especiais nascem para as famílias especiais. E agora eu já tenho a resposta, né? Eu falo, e as crianças especiais que nasceram para as famílias que deram elas em adoção? Essas famílias não eram especiais? Quando a pessoa fica surpresa de uma pessoa com deficiência fazer coisas normais, né, do dia a dia, falar com adultos em tom infantil, outro sinal de capacitismo, usar a deficiência para ofender, né, o tal do capacitismo linguístico, você dizer, parece autista, está surdo, ou então as pessoas com deficiência enquanto coitadinhos ou super-heróis, exemplos de superação. Enquanto que a deficiência, né, a gente já sabe, a deficiência é só uma característica da pessoa, ela não define essa pessoa. Tem um vídeo, para quem nunca ouviu falar de capacitismo e quiser saber um pouco, que eu adoro, que é de uma ativista australiana, infelizmente ela já faleceu, a Stella Young, que ela diz, eu não sou sua inspiração, eu não estou aqui para ser o seu objeto de inspiração, para você pensar assim, se ela pode, eu também posso, né? Então, vão lá no TED Talk e baixem a Stella Young, eu não sou o seu modelo de inspiração. E aqui eu estou mostrando um estudo, que é um estudo antigo da FIP para o INEP, né, do MEC, Instituto de Pesquisa do MEC, de 2006, que mediu a abrangência da atitude preconceituosa nas escolas. Eles ouviram todo o entorno escolar, desde professores, alunos, porteiros, diretores, professores, né? E perguntaram qual era o nível de preconceito desse pessoal, gente. E 99,3% das pessoas tinham preconceito, e adivinha contra quem as pessoas tinham mais preconceito? Naquela época chamava necessidades especiais, 96,5%, sendo que o índice maior era contra pessoas com deficiência intelectual. Isso muito mais alto do que étnico-racial, muito mais alto do que preconceito de gênero, geracional. Então, vocês vejam como é grave a situação das pessoas com deficiência. Então, fiz essa abertura para falar da linguagem simples. O que vem a ser a tal da linguagem simples? É uma comunicação em que a pessoa lê um documento, escuta uma mensagem, né, consegue entender a informação sem precisar reler o texto várias vezes ou pedir explicações para outras pessoas. Em Goiás, a gente teve uma juíza que trocou o juridiquês, né, que é aquela língua super rebuscada que as pessoas não entendem, por linguagem simples, e está fazendo o maior sucesso. A juíza Aline Tomás Vieira. Então, acórdão, honorários de sucumbência, prescrição, paciente, são tantos termos técnicos que a linguagem usada no meio jurídico ganhou até um nome, juridiquês. Mas uma juíza de Anápolis, em Goiás, resolveu escrever de uma maneira bem simples e didática sobre as decisões que toma. É o projeto Simplificar. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. Este é o resumo de uma sentença da 2ª Vara de Família de Anápolis, em Goiás. O assunto, pensão alimentícia.
Aqui tem o pedido da mãe e o que ficou acertado na audiência virtual de conciliação. A guarda compartilhada com a criança morando com a mãe. Convivência livre. Pensão alimentícia de 27,2% do salário mínimo, mais 50% de gastos extras. Pagamento todo dia 20 do mês em depósito bancário. A juíza aceitou o acordo proposto na audiência. A gente não demorou mais do que 30 segundos para ler nessa mensagem o que está em várias páginas do processo. Esse resumo é enviado por WhatsApp para o advogado e as partes assim que a sentença é publicada no Tribunal de Justiça de Goiás. Todas as mensagens são ilustradas com desenhos. Nesta aqui, há uma linha do tempo com um coração para lembrar o começo do relacionamento, as alianças do casamento, os filhos, o patrimônio e um coração partido. No final do texto, aparece um QR Code. Apontando o celular para ele, as partes e o advogado podem ter acesso ao processo inteiro. A ideia foi da juíza Aline Tomás, que queria descomplicar os textos para os mais envolvidos nos processos. O projeto surgiu ainda neste mês e já nos primeiros envios dos resumos, as partes imediatamente começaram a dar o seu feedback positivo, dizendo que nunca haviam entendido, por um resumo tão simples, tão curto, toda a informação que é útil e necessária para o processo que ele ingressou no Poder Judiciário. Então, é este o propósito do projeto Simplificar. Sentenças simples, com linguagem acessível, para que todos entendam. Não foi a primeira vez que a juíza inovou. No ano passado, ela ganhou o prêmio Conciliária Legal do Conselho Nacional de Justiça por servir suco de uva nas audiências de conciliação. 76% das partes que aceitaram a bebida chegaram a um doce acordo. Então, esse é um exemplo, né, de como a linguagem simples é para todos. Todo mundo tem alguma dificuldade em alguma área, né? Não necessariamente eu vou saber o jargão da engenharia, né, da medicina. Então, isso é uma coisa que ajuda todo mundo. Aqui tem uma imagem dos Correios, né? E esse é um cartaz que ainda hoje é comum nas agências do Correio. Diz assim: informamos que a tarifa de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. Quem que entende essa frase, gente? Então, a realidade brasileira é o seguinte: 7% de analfabetos, sendo que o índice é 5 vezes maior entre pessoas com deficiência, 29% são analfabetos funcionais, 34% tem grau de alfabetismo considerado elementar e apenas 12% da população é cognitivamente capaz de ler textos maiores e também é capaz de diferenciar opinião de fato, né? Cai em fake news muito facilmente. Então, a linguagem simples, ela veio também para isso. Ela é um conjunto de diretrizes que apresenta as informações de forma clara, objetiva e inclusiva. É a forma de se comunicar de maneira que todo mundo entenda. Uma pequena linha do tempo, né? A linguagem simples, mais voltada para pessoas com deficiência intelectual, começou em 1960, na Suécia, e depois na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Reino Unido, mais ou menos na década de 1970. Em 1997, vocês vejam como é mais ou menos recente, né? Foram publicadas as diretrizes para materiais de fácil leitura da Federação Internacional de Associações de Bibliotecas. E no Brasil, em 2009, a gente teve nossa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e lá diz que a pessoa com deficiência precisa ter acesso à informação e fala exatamente em linguagem simples. Na LBI também fala em linguagem simples, né? Em 2010, nos Estados Unidos, foi sancionada uma lei de redação simples, que é o Plain Writing Act. No Brasil, em 2011, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que também fala que é dever do Estado garantir direito de acesso à informação em linguagem de fácil compreensão. Em 21 já nasce a Rede de Linguagem Simples Brasil, e agora, em 2022, o Brasil apresentou uma resolução às organizações, à ONU, né,
sobre a comunicação fácil de entender, que é um outro nome pelo qual a linguagem simples está sendo conhecida. Em 2023, recentemente, em junho, foi publicada a primeira norma técnica internacional, né, ISO, sobre Plain Language, que é um dos nomes que a linguagem simples recebe. A primeira norma técnica do mundo foi na Espanha, né, a primeira norma técnica nacional, e as organizações que se destacam nessa área são duas espanholas, a Plena Inclusión e, na Europa, a Inclusion Europe. São todas ligadas a pessoas com deficiência intelectual. Um grupo de pesquisadores de vários países da Europa, Espanha, Suécia, Itália, Alemanha e Eslovênia, se reuniram num consórcio na União Europeia entre 2018 e 2021 e fizeram uma plataforma para quem quer se formar nessa linguagem de acesso fácil. A EASIT, né? Está disponível, infelizmente, só em inglês, mas você pode fazer uma formação gratuita em linguagem simples nessa plataforma. Eu deixei o link. E o manual mais completo que eu conheço é o Manual de Leitura Fácil, da Fundação Visibilia, da Argentina, que é da editora Eudeba. Então, aí é a ISO, e você vai ouvir vários termos para falar em linguagem simples. Plain language, easy read, easy to understand language, easy language, leitura fácil e visual law, que é mais voltada para a área jurídica. Mas, como uma das especializações que eu fiz, né, a professora, que inclusive era dessas suecas, né, que estão no movimento há muitos anos, ela disse, olha, vão usar o termo que a Netflix e a Amazon usarem. Aqui no Brasil, em 2019, a gente fez um seminário na Câmara dos Deputados, na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi o primeiro seminário de linguagem simples. Nele eu estive, né, a Heloísa Fischer, do Comunica Simples, que é uma especialista em Plain Language, né, que é essa outra vertente, né, outro tipo de linguagem simples, que é mais voltado para pessoas em geral, para a população em geral, então não é tão fácil de entender, não é tão simples, né? O Eduardo Cardoso, que é da URGS, a Débora Feldman, Carla Mausch e Rita Lozeiro. Então, em termos de legislação, a gente tem um projeto de lei no Congresso Nacional que cria o Programa Nacional de Linguagem Simples, da deputada Érica Cocai, está para ser votado, já passou na CCJ. O município de São Paulo, em 2020, tem uma lei municipal que institui a linguagem simples, o Estado de Minas Gerais, em 2021, e o Ceará, em 2022. Então, assim, como eu falei, a CCJ já aprovou o projeto de lei da linguagem simples, mas precisa ser votado agora pela Câmara e o Senado. Aqui é um trecho do projeto de lei, né? Alguns decretos, números de decretos e legislações de São Paulo, do Ceará. E o Ceará, inclusive, inovou, eles têm o Lab, o Iris Lab, que é muito bom, e eles, inclusive, no Diário Oficial, fizeram a lei em linguagem simples, né? Publicaram, aqui eu estou mostrando o Diário Oficial, uma leitura super difícil de fazer, né? Com as letrinhas bem pequenininhas, e uma maneira, né, mais tópica, com alguns desenhos, né? E com menos palavras, que é o que a linguagem simples traz, né? Estou mostrando ainda o Diário Oficial lá do Ceará. E outro exemplo recente foi justamente uma parceria entre esse laboratório IRIS do Ceará com o Ministério da Cultura. Foi o primeiro edital em linguagem simples, né, que foi para o Prêmio Carolina Maria de Jesus, de literatura produzida por mulheres. Então, eu estou mostrando agora uma imagem de como que saiu o edital no Diário Oficial, naquelas letrinhas bem pequenininhas, e a versão em linguagem simples, né, muito mais clara, muito mais fácil de entender. Aqui estou mostrando outras páginas com essa nova configuração do edital, né?
exemplos de outros países. Na África do Sul, a versão em inglês simples já está na Constituição de 96. No México, em 2004, já entrou a linguagem cidadã. Portugal, desde 2007, né, começou esse movimento. Agora, esses países começaram, mas não sempre abraçaram e estão muito avançados, né? Na Colômbia, em 2013, no Chile, em 2017, na Argentina, o Senado Federal recebeu os primeiros jornadas de linguagem simples em 2017. Aqui no Brasil tem a Rede Linguagem Simples Brasil, vocês podem dar uma busca no Google para achar. E a Assembleia das Nações Unidas, em dezembro do ano passado, aprovou por aclamação a tal resolução, né, que eu tive a oportunidade de participar, junto com a Rede Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, a REDIM, que pediu ao Ministério das Relações Exteriores, né, para apresentar essa iniciativa, e junto com a Aliança Internacional da Deficiência, a AIDA, e, enfim, para espalhar, né, por todos os países a linguagem simples, que até outro dia era uma desconhecida. Agora eu estou mostrando algumas fotos da comitiva brasileira lá na ONU, né, na última COSP, que foi a conferência anual que tem dos países que ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu fiz uma apresentação sobre linguagem simples, junto com o Vinícius Estreda. Tem uma foto da nossa secretária nacional, Ana Paula Feminella, com o livro Simples Assim, que eu vou falar agora. E então, o livro Simples Assim, agora eu estou mostrando uma imagem da Jéssica. Jéssica Figueiredo é uma mulher com síndrome de Down, ela foi a validadora desse guia, né, sobre como fazer linguagem simples em linguagem simples. E tem uma frase assim: quando eu escrevo ou falo, eu penso no que quero transmitir ou como no meu público foco vai entender a informação. Então, né, como que a gente faz a linguagem simples, né? Como que eu vou transmitir uma informação? A primeira coisa que eu procuro fazer é pensar no meu público, né? O texto ele está simples quando a pessoa encontra o que procura, entende o conteúdo e usa aquela informação. Né, para ser acessível a todas as pessoas, né, não vamos esquecer da acessibilidade. Imagens e cartões digitais devem ter descrição, os vídeos devem ter legenda, intérprete de Libras, né? Libras é a língua brasileira de sinais usada por pessoas surdas. Aqui, nesse exemplo, eu estou mostrando uma das alternativas de você explicar uma palavra que, às vezes, uma pessoa não vai entender dentro de um texto. Então, tem um quadradinho em volta de Libras, e aí puxa uma seta que diz que Libras é a língua brasileira de sinais, usada por pessoas surdas, algumas delas, né? Então, como que a gente escreve simples? Frases curtas, ordem direta, sujeito, verbo e complementos, escrever como fala, uma ideia por parágrafo. Isso é muito importante, porque uma pessoa com dificuldade de leitura, se você coloca muitas coisas juntas, ela não vai entender, ela vai ter dificuldade. Então, quanto mais simples, melhor. Usar palavras do dia a dia, palavras com significado preciso. Todos esses slides, gente, estão no guia, que é gratuito e que está no Instagram, @guiasimplesasim. Pode baixar e aprender, porque é muito fácil, é só seguir essas diretrizes. Se precisar explicar uma palavra difícil, né, como eu falei, sempre explica perto de onde está a palavra, não coloca uma nota no pé da página, não faz um glossário. Glossário, inclusive, já é uma palavra difícil, né? Então, pessoas com dificuldade de leitura, se você vai mudar a página, se você vai para o pé da página e volta, ela já se perdeu. Então, sempre tem que estar do lado, próximo a essa explicação. Inclusive, a Fundação Visibilia, né, que foi uma das especializações que eu fiz, eles chamam isso de dicionário ao lado, né? Você sempre explicar ali pertinho. Evitar o quê? Voz passiva, frases com se, então, embora, desde que, no entanto, para tanto, as frases impessoais. Evitar substantivos, símbolos ortográficos pouco conhecidos. Evitar muitas vírgulas. Eu vou ler 2 trechos, olha. Antes era assim:
Investir em inclusão escolar é o que vai educar nossa sociedade para quebrar essa roda da exclusão e incluir as pessoas com deficiência em todos os lugares. A versão em linguagem simples. Investir em inclusão escolar vai educar nossa sociedade, vai quebrar a roda da exclusão, vai incluir as pessoas com deficiência em todos os lugares. Aqui vocês veem também que a gente quebra como se fosse um poema. Então, a pessoa com dificuldade de leitura, ela fala cada trecho e dá uma respirada. Nessa respirada, a gente muda de linha, porque aí fica mais fácil da pessoa ler. Evitar abreviações e siglas, porcentagens, frações, palavras técnicas, jargões, figuras de linguagem, metáfora, né? Palavras estrangeiras. Olha esse exemplo. Vamos fazer um call para marcar um meeting e acertar o budget da campanha. Não dá, né, gente? A gente usa essas palavras o tempo todo e espera que as pessoas todas entendam. Evitar usar verbos como substantivos, evitar linguagem infantilizada para um público adulto, usar marcadores, né, bolinhas ou traços para enumerar mais de 3 coisas. Então, aqui eu dou um exemplo de uma lista de compras. Você pode botar tudo numa linha, arroz, feijão, farinha e ovo, ou você pode botar um embaixo do outro. Arroz, feijão, farinha e ovo, que fica muito mais fácil de entender. Então, resumindo, frases diretas, escrever como fala, evitar símbolos e palavras complicados. Como que a gente desenha simples, né? A gente segue 4 princípios: organização, dar espaço, a legibilidade e as imagens. Eu estou mostrando agora 2 exemplos de antes e depois. É um card para um evento. O primeiro é super colorido, confuso, com várias letras de corpos diferentes, de estilos diferentes, e no outro é tudo muito mais clean, mais direto, né? Mais organizado. A gente sempre respeita a hierarquia da informação, a prioridade do conteúdo, né? O que é mais importante sempre vem antes, depois a informação complementar, depois adicional. Em caso de dúvida, pergunte, né, qual é a prioridade da informação. O que é importante nesse card, por exemplo, do evento? O que, né? Um evento, quem que está organizando, quem que está participando, quando, né? Que horas e como, pelo YouTube, né? Então, a gente sempre se ater às coisas essenciais, né? Na questão de títulos, subtítulos, né? Usar um corpo mais alto, usar uma cor destacada, evitar gráficos muito complicados que são difíceis de entender. As fontes mais legíveis são aquelas que não têm aquelas perninhas, né? Que não são muito desenhadas, como Helvética, Calibre, Tahoma, Arial, Gil Sans e Verdana. Como eu falei, evitar as fontes com serifa. Serifas são aquelas perninhas, por exemplo, a Times New Roman, né, que muita coisa em Times New Roman tem essa perninha e dificulta a leitura. Evitar aquelas fontes cursivas, como o convite de casamento, né? O corpo, o tamanho da letra, sempre a partir de 12 no mínimo, né? 14, mas aí vai depender se é um material para uma pessoa com baixa visão, aí você vai aumentando. Usar tudo em caixa alta ou tudo em caixa alta e baixa, né? Isso daí você vai ter que validar com o público, porque algumas pessoas têm mais dificuldades com tudo em caixa alta e outras com caixa alta e baixa. Evitar itálico ou sublinhado, que dificulta a leitura. Usar o negrito ou cores diferentes para destacar. Tem gente que usa também palavra em caixa alta para destacar. O alinhamento, muito importante, gente, sempre à esquerda. Nada de alinhar à direita, no meio, e nem fazer justificado. O justificado é muito difícil para quem tem dificuldade de leitura, porque os espaços eles são irregulares. Então, a pessoa se perde quando vai ler alguma coisa com alinhamento justificado. Contraste das cores é muito importante. Então, fundo claro, cores escuras na letra, ou ao contrário, fundo escuro, letra com cor claro. Sempre levar em consideração pessoas que podem ser daltônicas, né? Pessoas que têm baixa visão, que precisam de um contraste mais claro, né? Então, em resumo, organize a obra, respeite espaços, prioridade à leitura das informações, use imagens claras e simples.
validar com o público. Gente, é o principal, porque se o seu público não entendeu a mensagem, é porque a linguagem não está simples. Então, reúna pessoas do seu público-foco para analisar esse material, né? Pelo menos 2 pessoas têm que ter dificuldade de leitura, tem que ser uma pessoa com deficiência intelectual, né? Apresente essas informações, ouça as dúvidas, as sugestões, apresente de novo até estar realmente entendido o material. Daí revise o texto, reserve um tempo para essa validação e verifique o entendimento da mensagem. Eu aqui estou mostrando um exemplo da Fundação Visibilia, de uma lei, uma legislação, que eles usam a coisa do dicionário ao lado, colocam um asterisco, né, para discriminar, e aí escreve: discriminar significa tratar de modo diferente. Aqui o exemplo de como a ilustração é importante, né? Nessa ilustração tem uma mulher e 2 crianças chorando, a mulher está com um X no olho e a imagem dela está meio transparente. Essa é uma mulher que foi morta pelo companheiro e as crianças ficaram órfãs. Então, a imagem ela precisa ser autoexplicativa, ela precisa representar, ela precisa ser alguma coisa, contribuir de alguma forma, senão não precisa imagem. Aqui um material da Plena Inclusão da Espanha, também para ver a organização, um outro material sobre Covid. Estou mostrando exemplos, assim, esse, por exemplo, tem muita informação, está muito complicado, aquele que eu tinha mostrado antes, palavras difíceis também, elas dificultam. Esse é um post de Instagram que parece mais claro, mais fácil de entender, foi feito pelo Observatório Íris. Alguns vídeos que eu não vou passar agora, pode ser, inclusive, sem texto, gente. Eu estou mostrando agora um livro que é de uma organização que tem na Inglaterra chamado Books Beyond Words, Livros Além das Palavras. É um material ilustrado sobre Covid, não tem uma palavra aqui, só ilustrações que dá para entender só de olhar. Então, uma mulher que está com frio, aí ela vai no hospital, está de máscara, tira uma coisa com cotonete para ver se está com Covid, e depois vai para casa e se cuida, né? E outro exemplo de linguagem simples é o Eu Me Protejo, que é um material que eu fiz para minha filha sobre educação para prevenção contra todo tipo de violência, especialmente o abuso infantil, que a gente sabe que entre pessoas com deficiência é um índice enorme, apesar da gente não ter dados, né, confiáveis, e são as ilustrações autoexplicativas. Aqui tem um menino e uma menina, ele está de sunga, ela está de biquíni, e um X vermelho na boca, na altura da mama e na altura da genitália deles, né? Se alguma pessoa quer tocar nas minhas partes íntimas, muito cuidado. Então, só de mostrar a ilustração, a pessoa já entende. E o texto é bem direto, é bem fácil de entender. Tão importante quanto você ensinar para a criança: meu corpo é meu, ninguém toca em mim, minhas partes íntimas, ninguém pode tocar, é você ensinar para a criança a respeitar o corpo do outro desde sempre. Porque, gente, os futuros abusadores também estão lá na pré-escola. Então, essa é uma ilustração que eu mostro: respeito o corpo do outro, não toquem nas pessoas sem elas deixarem. Faço o sinal de pare com a mão, balanço a cabeça, dou um empurrão, vou embora. Essas todas são frases, são páginas do Eu Me Protejo. Conto para outra pessoa em que confio muito o que está acontecendo. Esse livro já está traduzido para o espanhol, para o inglês, na Bolívia, @Eu Me Cuido Bolívia, e aqui algumas outras exemplos sobre linguagem simples. Não vou me estender, porque já aqui passei da minha meia hora, mas foi um trabalho que o Movimento Down fez junto com a Fiocruz, sobre Covid também, para como evitar a Covid, né, para não pegar. Estou mostrando ilustrações. Esse é um exemplo de linguagem simples num guia, o Escola para Todos. Como que a LBI fica em linguagem simples, né? A gente traduziu o artigo 27, que é sobre educação
para a linguagem simples, e alguns exemplos de guias, né? O Guia de Comunicação Acessível da Fiocruz, que está em linguagem simples, cartilha visual da Justiça Federal, foto minha com a Paula Relonte da Fundação Visibilia lá na ONU, e as dicas de cursos e outras referências que vocês podem fazer. Um pouquinho da linha do tempo, né? O Eu Me Protejo o Movimento Down em 2012 lançou o primeiro guia para pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, em linguagem simples, né? Ele foi a tradução das diretrizes de linguagem simples do Ministério da Saúde, chama-se Cuidados de Saúde às Pessoas com Síndrome de Down. E em 2013 tivemos um artigo da Débora Mascarenhas e Sheina Tabá, que também está lá no site da Síndrome de Down, já com orientações gerais para a construção de texto em linguagem simples. E em 2015 o Movimento Down publica o caderno Desenho Universal para livros didáticos, também com várias informações sobre linguagem simples. Tivemos 2 publicações adaptadas, uma para o Ministério Público do Trabalho e outro sobre a LBI, e a Mais Diferenças de São Paulo também tem muitas informações, materiais e pedagógicos, inclusive de literatura em linguagem simples. Essa publicação é do pessoal do Jô Clemente, e eu termino por aqui. Falei demais. Patrícia, eu acho que a gente ficaria muito tempo aqui ouvindo você. E quanta informação relevante e necessária. Olha, obrigada por isso. Eu fiquei pensando, a gente já vai ouvir um pouco da Fernanda, mas eu fiquei pensando, enquanto você falava sobre linguagem simples, lá na educação básica, você citou até a pré-escola, né, sobre os abusadores já estarem lá. A gente não pensa em 2 coisas. Nem que os abusadores estão lá na primeira infância ou ali na infância, e também não pensa que aqueles idosos, bem velhinhos, fofinhos e tal, já foram alguma coisa, né? A gente só pensa na vulnerabilidade e tal, mas são pontos para a gente pensar também. Esse deslocamento dos lugares. Não te ouço. E a gente não faz... A gente não faz prevenção no Brasil, a gente não previne nada, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, isso só acontece em outros lugares, né? E depois que acontece, é tarde. Pois é. E enquanto você falava, eu pensei naqueles lá na educação básica, né? Como eu disse, você mencionou a pré-escola, eu fiquei pensando no nosso nicho de atuação, que é a escola básica, e a questão da linguagem simples, muitas vezes as pessoas acabam pensando que ela pode estar relacionada apenas às baixas habilidades, por exemplo, a dificuldade no desenvolvimento da linguagem e tal. Mas existem pessoas, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Existe uma especificidade nessa linguagem, né, desse sujeito com TDAH, e que, por conta, né, de conseguir pensar ou levar sua atenção para vários lugares simultaneamente, e muitas vezes perder o foco, a atenção para aquilo que naquele instante seria a prioridade, ele acaba não sendo contemplado quando essa linguagem não é simples, por exemplo. Não se trata aqui de baixas habilidades, por exemplo, nem de dificuldade relacionada, não sempre, relacionada à comunicação, mas essa especificidade se relaciona a uma outra demanda, que é um cérebro que consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e foge daquela que, naquele momento, deveria ser a prioridade. Um texto, por exemplo, de língua portuguesa. Claro, Patrícia. Não, só para dar um exemplo do que você falou, autista também, né? Então, por isso que é um fundo branco, o texto direto, não tem nada que distraia a pessoa aqui. É só a informação que é importante, né? Essa é uma das regras da linguagem simples, justamente o que você falou. Eu achei perfeita e pertinente essa sua aula em relação
a essa forma, né? Inclusive, vou carregar para mim, para minha prática docente mesmo, que fico o tempo todo tentando pensar meios para inserir, para adequar a linguagem àquela estudante que tem TDAH, que está no espectro autista, etc. Bom, daí, pensando lá na educação básica e para passar, a gente volta a conversar. Foi só um exemplo que eu pensei a partir da sua fala, essa questão do TDAH, e pensar na necessidade de acessibilidade ao cérebro TDAH também, esse sujeito que é deixado de lado porque se pensa só, quando se pensa em TDAH, se pensa só na hiperatividade ou naquele que não consegue ficar quieto, parado, e a gente não pensa na hiperatividade, por exemplo, mental, não pensa nessa aceleração, nessa celeridade mental desse sujeito que está pensando o tempo todo muito em tudo, a todo tempo, né? Bom, aí eu queria, para passar a voz para a Fernanda, ler um poema no primeiro trimestre, lá no CAP, a gente trabalhou o gênero textual discursivo poema. E eu estou trabalhando com os estudantes do 9º ano, e eles, a partir de 50 poemas de revolta, nós trabalhamos a autoria desses e dessas estudantes. E eu recebi, eu não vou mencionar a autoria, mas eu recebi de um estudante esse trabalho aqui, que nesse momento ainda não estava na fase de reescrita, então eu vou escrever na versão que eu recebi, vou ler na versão que eu escrevi, sem mencionar a autoria, mas olha esse poema. Aspas. Ó ruas, vielas, avenidas barulhentas, mais surdas e cegas para mim. Ó travessias sem rampas, com lacunas nada amigáveis para mim. Ó calçadas com postes, árvores, buracos, cimento sem flor, razões de uma sociedade sem amor. Ó bola que rola na fria quadra da escola, que desperta em mim o desejo de estar presente, dentro e não ausente. Ó dor, tanta vontade de ser livre, mas quem deixa? Ó sociedade, que se cuide das calçadas, pontes, travessias, rampas, das pessoas. Sonho com mais belas condições de estar aqui. Mas foi um desejo, uma necessidade. Um poema, talvez? Esse foi o grito de revolta desse estudante que sofre com a falta de acessibilidade. E a gente vê aqui, né? Falta de acessibilidade a tantas formas de acesso ao cultural, ao escolar, ao social, a questão do lazer também e ao emocional com tudo isso. Então, esse grito de revolta que é colocado na forma de um poema mostra muito da nossa pequenez, né? E do tanto que esse assunto precisa ser abordado e da relevância de a gente estar aqui discutindo, aqui mesmo que entre especialistas, e eu digo mais, né? Especialmente entre especialistas, para que a gente possa ouvir algo e conseguir traduzir, transformar em mecanismos metodológicos e levar para a sala de aula uma forma de esses gritos serem pronunciados, porque muitas vezes são silenciados, e ouvidos, porque muitas vezes nós somos ensurdecidos por conta dessa nossa forma de fazer sociedade. Acho que, nesse momento, eu paro por aqui, Fernanda, para te ouvir um pouquinho, então. Bom, boa noite mais uma vez, né, para a Silvia e para a Patrícia. A minha câmera continua ligada? Eu não sei, fiquei na dúvida. Continua ligada, você está bem enquadrada e está tudo certinho, sem eco, inclusive, tá? Tá bem, obrigada. Então, vamos lá, né? Queria também antes agradecer a Silvia, né, pelo convite, por estar tematizando aí essas questões que são tão importantes, né? E que ainda precisam de muito espaço também para poder ter mais visibilidade, né? Então, quanto mais espaço, melhor para a gente que está aí nessa luta, porque é uma luta mesmo, né? Se a gente
ficar inerte, infelizmente, a realidade não vai mudar. E esses aprendizados todos que a Patrícia traz, né, eles são informações e pesquisas e trabalhos que ainda são muito pouco visibilizados, né, que são fundamentais para que a gente tenha uma sociedade para todas as pessoas, mas que, claro, ainda não é colocado em prática suficientemente. Então, a gente precisa estar o tempo todo levando o máximo possível para os espaços mais diversificados dentro da nossa sociedade, né? Eu, assim, queria só fazer um pequeno comentário antes, porque eu me sinto, estando aqui, apesar de eu ser professora do CAP, da UERJ, eu me sinto aqui muito mais até como militante, porque eu não sou especialista no tema da deficiência. É um tema que todos os meus acúmulos se devem aos meus anos que eu estou militando, que eu estou construindo um movimento social, e eu faço parte também da Associação de Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, a Adverge, aqui no Rio, que é uma associação que tem como carro-chefe a luta por direitos, e também faço parte de 2 coletivos. Um é o coletivo Bengala Verde, que é de pessoas que têm baixa visão, que a gente divulga essa questão da Bengala Verde como um marcador para dar visibilidade, divulgar a existência da baixa visão como deficiência visual, não é apenas a cegueira, né? Então, as pessoas que têm baixa visão passam a usar a Bengala Verde desde o final dos anos 90 na Argentina. E faço parte também do coletivo feminista classista Ana Montenegro, que é um coletivo onde eu também trago essa luta, da questão das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, né? Que a Patrícia também tocou um pouco, né? Essa questão da vulnerabilidade também, as violências, né? Como que é importante a gente também, para poder ter uma sociedade igualitária e justa, fazer um trabalho de prevenção dentro da escola, que é construir um trabalho com educação sexual, né? Com conhecer o corpo, conhecer os limites desse corpo, enfim, mas aí já é outro assunto, né? Que não é o assunto de hoje. Eu vou, assim, para começar a falar um pouco, eu vou tentar não falar muito, né? Vamos ver se eu conseguir. Eu queria, porque a Patrícia também já falou muita coisa, né? Então, assim, acho importante a gente resgatar um pouco a história das pessoas com deficiência no mundo, né? Foi uma história sempre de exclusão, até de negação ao direito da própria vida, da própria existência, né? A gente tem aí dados estudos que mostram que na Grécia Antiga, crianças que nasciam com deficiência eram sacrificadas, então é realmente a negação do direito à vida, a existir. E ao longo aí da história foram várias formas de... o lugar social da pessoa com deficiência foi bastante mutável, né? Foi se transformando, mas muitas vezes quase que na totalidade marcado pela exclusão social, né? Por isso que a luta anticapacitista tem que estar à frente, acima de tudo, essa questão da mentalidade, né? Da gente repensar e rever conceitos acerca de humanidade das pessoas. Mas no século XX já, né? Quer dizer, no final do século XIX e início do XX, a gente tem a hegemonia do modelo médico, que a Patrícia também chegou a tocar nesse ponto, que é quando a deficiência é vista como problema da pessoa, do indivíduo, né? Como um problema, na verdade, né? Porque a deficiência hoje ela não existe essa relação de problema, de sofrimento. Então, ela é vista como um problema e como um problema da responsabilidade do indivíduo e como uma tragédia pessoal. Em meados dos anos 70 do século passado, um grupo de pessoas com deficiência no Reino Unido constrói esse modelo chamado modelo social da deficiência, que basicamente, como a Patrícia também já falou, é que a deficiência não está no meu corpo, ela está na sociedade, nas barreiras, né, na interação do meu corpo com essas barreiras, como é aquele exemplo da escada, né, que impede um cadeirante de chegar a um lugar. E é interessante, acho que, retomar essa questão do modelo social um pouco, porque os teóricos do modelo social, isso é pouco dito, eles se basearam nessa teorização que eles fizeram no materialismo histórico dialético, no marxismo, né, na teoria marxista. E, inclusive, então eles
foram elaborando ali de que a relação do capitalismo também com a exclusão dos nossos corpos, né, de nós, pessoas com deficiência. Porque no capitalismo, claro, né, o valor das pessoas não está na sua humanidade, está na sua produtividade, né, na extração de mais lucro possível desse corpo. E aí existem algumas questões. Quer dizer, a primeira é que a pessoa com deficiência ela não é vista como uma pessoa produtiva, ela é vista como uma pessoa improdutiva e, portanto, inútil dentro dessa lógica capitalista que a gente vive. E, além disso, ela é uma população que, como é marginalizada também até dos processos de educação e tudo mais, acaba sendo uma população que fica majoritariamente fora do mundo do trabalho e quando, na verdade, ela é usada para quando precisa se explorar mais, né? Então, assim, por exemplo, grandes burgueses, donos de fábricas como Henry Ford, lá em meados do século XX, né, tem escritos do próprio Ford falando que ele descobriu como que como que é lucrativo você colocar uma pessoa com deficiência na fábrica, porque ela, nas palavras dele, eu não vou citar aqui exatamente, mas ele fala, como é que eu não vi isso antes? Você bota uma pessoa com deficiência ali, é um trabalho de periculosidade, ela já está ali, é um trabalho que precisa ficar parado, a pessoa já vai ficar parada, então aí já está também restringindo a deficiência só a uma deficiência física de mobilidade, né, que já é um engano. Mas, enfim, que você pode explorar essa pessoa, colocar ela em certos lugares dentro da produção fabril e pagar muito menos para ela. E, segundo ele, ainda contribuir com o problema da erradicação da mendicância. Então, assim, é isso, né? Esse exército de reserva que, dentro do nosso sistema econômico, precisa ter, né? O capitalismo não existe pleno emprego, né? A gente não vê isso, né? Em sociedades capitalistas, só em países socialistas. Então, é possível o pleno emprego, mas no capitalismo não é possível, porque o capitalismo precisa ter pessoas que estão ali desempregadas para que quando, né, em crise, etc., que tenha esse exército de reserva que você pode explorar mais essa mão de obra, uma mão de obra mais barata. Então, isso mostra também esse lugar social da pessoa com deficiência de total, né, marginalização, porque não vai para a escola, historicamente é assim, né, fica em casa, não faz nada e é claro que vai ficar dentro de uma população muito empobrecida também, né? E isso também acaba, eu acho que um ponto que eu pensei enquanto estava ouvindo a Patrícia, dessa questão da linguagem simples, é que a Patrícia até acho que tocou nisso, né? Porque tem a questão da deficiência intelectual, a acessibilização às pessoas com deficiência intelectual, às informações, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente vê que no nosso país, que é um país marcado por muita desigualdade, tem também esse acesso para pessoas também que possam ter menos instrução formal, né? Que sejam menos escolarizadas. E as pessoas com deficiência hoje, elas estão dentro dessa categoria de pouca escolarização, né? Existem pesquisas recentes que mostram que cerca de 70% das pessoas com deficiência no Brasil não têm ensino fundamental completo. Então, é um problema social muito grave, essa exclusão das pessoas com deficiência. E a importância da gente avançar nessa mentalidade de que a pessoa com deficiência não é inferior, ela é capaz de, igualmente, participar da sociedade, ter os seus direitos, né? Ter acesso à educação, ao mundo do trabalho, a uma vida plena, né? E então, assim, essa questão do modelo social é importante porque isso dá uma base para que a gente possa cobrar políticas públicas de acessibilidade, né? Porque se o problema não está no meu corpo, ele está na sociedade. Então, é a sociedade que precisa derrubar essas barreiras que se colocam nos ambientes, que são barreiras de várias ordens, né? Tanto arquitetônicas quanto de informação, de comunicação e principalmente as atitudinais, que é a questão do capacitismo mesmo, né? E a não existência de acessibilidade em qualquer situação já é assim o auge do capacitismo, se a gente for pensar, porque se você não tem acessibilidade, é porque você não importa, né? Você não tem que estar aqui, ninguém está preocupado com isso, né? Então, é um sintoma que é muito, assim, marca muito a nossa sociedade que a gente vive, né? E aí existem várias formas de acessibilidade. E a acessibilidade, ela é também hoje entendida como universal, a partir do conceito que veio
da arquitetura, que é do desenho universal. O desenho universal ele fala sobre, inicialmente, a questão arquitetônica de você, por exemplo, dentro de uma casa, fazer as casas com as portas com a medida, acho que é 80 centímetros, né, que possa passar uma cadeira de rodas, espaços internos que a cadeira de rodas possa também manobrar, porque não adianta o cadeirante entrar e não poder se locomover lá dentro, se posicionar e estar nos lugares. Existe uma série de coisas, né? A forma como a torneira é feita, tudo assim, pensando numa universalidade do ser humano. Todo ser humano, a gente está cada vez tendo uma expectativa de vida maior, vai ficar idoso e tal, então na velhice, a gente começa a perder um pouco a força, às vezes uma perda de visão, de audição, mesmo que não chegue a configurar uma deficiência. Então, a acessibilidade, ela é para todo mundo, né? Ela acessibiliza não é só para as pessoas com deficiência, ela tem esse caráter de universalidade. Tanto que, por exemplo, até essa questão pegando da linguagem simples que a Patrícia trouxe, se a gente pega e faz um documento em linguagem simples, todo mundo vai entender, né? Quem é mais escolarizado, quem é menos. Então, isso nunca vai prejudicar ninguém. A acessibilidade, ela universaliza o acesso, ela democratiza o acesso, né? O que quer que seja, pode ser, então, de várias ordens. Aí eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de acessibilidade para as deficiências, né? Então, a gente tem, por exemplo, as pessoas muitas vezes nem sabem muito o que são as deficiências, né? Então, as deficiências, elas são as seguintes. Isso a gente tem no Brasil, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a 13.146 de 2015, no início da lei tem alguns conceitos interessantes e fala um pouco bem didaticamente também do que é deficiência, o que é acessibilidade, o que são as barreiras. É um conceito de deficiência totalmente atrelado ao modelo social, é uma lei bastante completa e moderna. E as deficiências são a deficiência física, né, que são as pessoas que têm, por exemplo, usam muletas, cadeira de rodas, andadores. Existem várias causas, mas a deficiência física, essa questão da motora, da mobilidade. Existem as deficiências sensoriais, que são a deficiência visual e a deficiência auditiva, sendo que dentro da deficiência visual você tem a cegueira e a baixa visão. Tem a deficiência intelectual, as deficiências intelectuais, né? Por exemplo, pessoas com síndrome de Down, né? Enfim, pessoas com questões cognitivas. E tem também as deficiências psicossociais. Então, por exemplo, quando a gente pensa em acessibilidade, as pessoas pensam muito na questão de rampa, né? No espaço físico, que é uma das acessibilidades mesmo, que é a acessibilidade arquitetônica, que ela é muito voltada para essas pessoas que usam cadeira de rodas, né, ou andadores, mas que, como eu falei, também ela vai ser universal, né? Uma rua que tem uma acessibilidade arquitetônica, que possui rampas, ao invés de somente um meio-fio, ela vai atender ali a pessoas cadeirantes, a pessoas que estejam andando, né, em algum veículo sobre rodas, ou que estejam, por exemplo, uma mulher ou um homem que estejam conduzindo um carrinho de bebê, né? E claro, uma rua também com calçamento bem cuidado, ela vai ser boa para todo mundo, porque não é só a pessoa com deficiência, quer dizer, é claro que a pessoa com deficiência vai ficar mais prejudicada, né? Quando eu saio aqui e vou na esquina, uma rua cheia de calçada, eu acho que eu tenho mais chance de cair, por eu usar bengala, não enxergar. Mas qualquer pessoa a gente sabe que cai, né? E as pessoas realmente também caem, se acidentam. Então, como que é importante a gente ter a acessibilidade nos espaços. A acessibilidade de informação é muito importante e ela tem muito a ver com a questão da descrição das imagens, né? Então, assim, na internet se usa muito a hashtag para cego ver, mas eu costumo defender a hashtag para todos verem, né? Claro que, né, qualquer uma está válida, assim, importante é fazer a descrição das imagens, mas assim, a hashtag para todos verem, ela tem um sentido dessa universalidade, porque primeiro que para cego ver, as pessoas que não enxergam não são sempre só cegas, né? Inclusive a maioria das pessoas com deficiência visual tem baixa visão, que é uma perda severa da visão, mas preservando algum resíduo, né? Então, elas muitas vezes não enxergam detalhes, né? Não enxergam o rosto, mas varia, na verdade, não tem uma homogeneidade.
Mas o para cego ver restringe, como se fossem só cegos. E para todos verem, todos são todos, inclusive as pessoas sem deficiência. Então, pessoas com e sem deficiência visual estão vendo, né? Então, a hashtag para todos verem, eu sempre faço um pouco de propaganda dela e fazer a descrição das imagens, que são todos esses arquivos, essas mídias, esses arquivos em JPEG, GIF, tudo que a gente posta de foto, de artes, flyers, de eventos, divulgação de qualquer tipo de evento que seja, a gente bota muito, circula nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, e é importante a gente fazer a descrição dessas imagens, porque a pessoa com deficiência visual ela não tem acesso a esse tipo de mídia. O leitor de tela, que é a tecnologia que a gente tem hoje, ele dá conta das mensagens digitadas, né? Então a gente consegue ter acesso, ler as mensagens digitadas, mas não consegue ler as imagens. Então, seja uma imagem com texto ou sem texto, é importante descrever. Então, a hashtag para todos verem, né? Fernanda e Silvia estão na tela, Fernanda, uma mulher da esquerda para a direita, Fernanda, uma mulher... E aí vai descrevendo, né? E se for um evento, falar o que é importante, né? Realmente do que se trata, né? O local, hora. Eu já vi descrições imensas falando o nome dos convidados e não sei o quê, falando de um monte de desenho que tinha na arte, e não falava quando. Eu falava, gente, mas quando que é esse negócio? E as pessoas, ou seja, né? Às vezes a pessoa também tem que pensar, né, nisso, né? Atentar para a questão de as informações principais que a pessoa precisa ter estão aqui, né? E depois descrever os detalhes do entorno, né? Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente tem uma imagem que não é estática, né, não é uma foto, não é um flyer, quando a gente tem um produto audiovisual, que pode ser o cinema, uma propaganda, um videoclipe, né, a gente precisa ter a audiodescrição, que é uma locução ali descrevendo todos os elementos visuais que tem ali. Precisa ter a janela de Libras e precisa ter as legendas, o closed caption, né? Porque aí eu vou falar um pouco dessa diversidade da deficiência, porque a deficiência ela não é homogênea. Então tem muita gente que acha, a pessoa surda, eu vou trazer um intérprete de Libras. É importante sempre ter um intérprete de Libras, mas existem pessoas surdas que não sabem Libras, não aprenderam, não se alfabetizaram na Libras, e sim no português. Então, são pessoas que vão fazer leitura labial e leitura de legendas, né? Então, também, algumas ações que a gente faz, né? Eu já tive um aluno surdo, quando eu dei aula um tempo na FRJ, e ele veio falar comigo e tal, ele sabia Libras, que eu não sei, e ele também era oralizado. E ele me explicou, assim, ele veio conversar comigo e falou, não, você só não fala de costas para mim e tal. Ele pediu para eu usar um microfonezinho, que era por causa do implante coclear que ele tinha. Então, era uma forma ao nosso alcance, né? Quer dizer, eu, a partir do momento em que soube daquilo, eu tomei cuidado de falar sempre virado para ele. E quando algum estudante ia fazer alguma intervenção, eu também chamava atenção para, olha, fala de frente para o fulano para que ele possa estar participando aqui da comunicação, né? E a audiodescrição, que é muito importante, a gente ainda tem muita falta dela nos filmes de streaming. Várias vezes eu vou ver filme, não tem dublado e não tem com audiodescrição, principalmente dublado já mata, porque, né, outra vez me recomendaram um filme, o filme era turco, eu acho, e outro era japonês, e não tinha condição, né? Não tinha nem ele dublado. Então, não tem como eu ver, né? A não sei que eu seja falante dessa língua. Então, como que a dublagem também é um fator importante, né, para que as pessoas tenham acesso. Bom, da questão da deficiência intelectual, é tudo isso que a Patrícia falou da linguagem simples, e queria falar um pouco de como que também, assim, pegando assim numa experiência da escola, por exemplo, como que é importante a gente sempre conversar com estudantes, né? A gente não partir para uma generalização, como eu expliquei do caso da pessoa surda. Então, se um cara tem deficiência visual, eu não vou chegar e falar, ele tem baixa visão, eu vou botar a letra 18, a fonte, o tamanho da fonte 18, mas talvez para o cara seja necessário letra 26, ou talvez possa ser apenas 14 a fonte, né? Então,
é uma questão também da gente precisa se comunicar. A gente não pode partir do princípio, ele tem deficiência visual, eu vou fazer uma impressão em braille. Não, depende da pessoa, né? Tem pessoas que são alfabetizadas em braille, outras que têm baixa visão, que são alfabetizadas normalmente na escrita em português, que o braille é um sistema de escrita, né, e de leitura, mas que a gente tem que sempre buscar saber qual é a especificidade, de que forma é acessível para essa pessoa, individualmente. Então, eu já tive estudante no CAP que tem uma baixa visão bem menos severa do que a minha, mas ele precisava de letra 14, fonte 14, negrito, espaçamento entre linhas 2, que é aquele mais espaçado. Eu acho que era só isso. E era uma coisa totalmente ao meu alcance, porque eu preparava meu material para a turma, depois simplesmente eu fazia um copia, cola, eu selecionava tudo, colava para um outro arquivo em branco e adequava o material para ele. O que eu tinha que fazer? Mudar, aumentar o tamanho da fonte, mudar o espaçamento entre linhas e colocar, se possível, em negrito também. Quer dizer, é isso. Então, eu ali adaptava. Eu salvava um arquivo para a turma e um arquivo material aluno tal. Eu colocava o nome dele para poder diferenciar e mandar para a mecanografia solicitando apenas uma cópia desse. Então, é uma coisa que é possível, né, fazer, e muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né? São coisas que estão ao nosso alcance e que nós temos a obrigação, inclusive, de fazer, né? Uma outra coisa que eu queria também falar de acessibilidade é um pouco falando dos materiais escolares, né? Do material didático que a gente prepara. E acabou que até a Patrícia também já falou algumas coisas que eu ia falar, mas eu vou enfatizar, assim, eu vou repetir para enfatizar algumas coisas que, por causa disso, são coisas que a gente pode fazer, nós somos professores, mas que muitas vezes a gente não faz, não aplica, até por falta de conhecimento mesmo. Então, por exemplo, eu até fui aprender isso, assim, num curso que eu fiz, né, eu acho até que foi um curso de extensão oferecido por um projeto do CAP-UERJ, sobre questões de educação inclusiva e tal. E eu achei muito interessante, porque é isso, né? A gente acaba não tendo, na nossa formação como professores, esse tipo de instrução, de conhecimento, né? Então, assim, você fazer o seu material, nós que fazemos o material autoral, colocar o seu material com uma determinada fonte, Arial, Verdana, né? Não usar mais a Times New Roman, que acaba sendo aquela que se tornou um pouco padrão, né? Não sei bem porquê, mas até quando a gente manda trabalho, né, para congresso, para o artigo, para a revista científica, costuma-se pedir essa fonte. Mas para a gente fazer um material didático, usar a Verdana, usar o Arial. Quando a gente precisar destacar, né, em português a gente faz muito isso, né? Volta e meia a gente está fazendo observe as palavras destacadas, né? Então, classifique. Então, destacar é melhor em negrito do que sublinhado, né? Eram coisas que eu não sabia, né? Eu costumava sublinhar, agora eu já mudei a minha prática, né? E a questão dos enunciados mais simples, né? Que são como a gente pode colocar em prática muitas dessas coisas que a Patrícia falou na elaboração do material didático. E que o material... Eu, assim, particularmente, eu comecei a fazer uma prática de exercitar essa questão da simplificação da linguagem pensando na acessibilidade universal. Ou seja, eu não faço só para quem... esse estudante precisa de uma adaptação. Eu faço para todo mundo. Então, o meu material é único, salvo se tiver, né, claro, alguma questão muito mais específica, severa, diferente. Mas eu adotei isso como uma prática, assim, tento pensar nos meus enunciados, e eu vi que eu realmente fazia enunciados um pouco mais rebuscados, né, antes de eu aprender isso. E depois você começa a colocar, né, quer dizer, não coloque várias perguntas em um enunciado só, né, desmembre essas perguntas em A e B, deixar também um espaçamento graficamente, um espaçamento maior com essas letras que já são letras maiores, a Verdana, a Arial, é melhor também para a leitura e fica mais limpo para todo mundo, né? Não é só para a pessoa que tem alguma dislexia ou alguma deficiência específica que tem essa necessidade, né? Então, você colocar um arquivo bem limpo, com espaçamento um pouco maior,
os enunciados com marcações em negrito, com enumerações colocadas em tópicos também, né, com bolinhas ou tracinhos, hífens, né? Então, são pequenos detalhes que fazem diferença na compreensão daquela mensagem, né? E a gente sabe que linguagem é poder também, né? Então, a gente também democratizar, né? Porque muitas vezes não é nosso objetivo ali que a pessoa não entenda aquilo, né? Então, como que nós e a sociedade pode facilitar e possibilitar esse entendimento. Esse caso da questão jurídica que a Patrícia mostrou aquele vídeo é uma coisa impressionante, né? Porque o juridiquês, o que acontece? O juridiquês ele não está só entre pessoas da área jurídica, né? Pessoas mortais como nós também, a gente precisa acessar a justiça e não tem, né? As pessoas já não têm acesso. Né? Quem é pobre não tem acesso. Aí depois chega e não entende as coisas, né? Porque é uma linguagem que não faz o menor sentido, né? Dentro da sociedade que a gente vive, assim. E para finalizar, eu queria só falar um pouco também dessa questão, porque para quem tem baixa visão, é muito importante essa questão do contraste, o alto contraste que a gente chama, é o contraste. O contraste, quando a gente diz, é o contraste entre o fundo, a cor do fundo de um material visual e a cor da fonte, da letra. Então, o chamado alto contraste, ele tem o fundo preto com a letra branca ou amarela. Ou seja, ele supostamente seria o contraste mais favorável para quem tem baixa visão. Eu já vi pessoas com baixa visão que preferem fundo branco com letra preta, então é aquilo que eu falei da diversidade, né? Não tem uma homogeneidade, mas eu, por exemplo, quando ainda enxergava para leitura, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a perder minha visão foi colocar a tela do computador preta com a letra branca. Isso permitiu que eu continuasse lendo visualmente por mais tempo. Né? Então, mas mesmo que eu não coloque o fundo preto, o fundo escuro e a letra clara, que seja inverso, né? Nunca colocar letra, né? Por exemplo, não vai colocar um fundo vermelho com uma letra laranja, né? E às vezes as pessoas fazem essas coisas por estética, por questões estéticas. Eu já vi cardápio de restaurante, né? E é muito mais difícil de ler, até para quem não tem deficiência. Então, pensar no contraste, pensar numa fonte, nunca fazer letra muito pequena, sempre colocar letras maiores o quanto for possível, evitar poluição visual, né? Sempre para poder que a coisa fique mais limpa possível ali visualmente. Né? Isso é uma questão também importante até para quem faz design, esse tipo de coisa, porque as pessoas têm muito... Existe esse princípio muito, acho que baseado na estética, né? Mas a questão da... Né, a comunicação muitas vezes ela não vai ser efetiva se você só pensar na estética e não pensar ali nessa funcionalidade, né, na efetiva comunicação que ela chegue mesmo, né? Então, somando a questão da linguagem simples, é você pensar nesses elementos gráficos para que todas as pessoas possam ter acesso a um panfleto, a uma arte, a um cartaz, né? Enfim. E eu acho que é isso, gente. Vou encerrar por aqui mesmo e deixar aí para vocês comentarem. Fernanda, enquanto você não consegue, eu vou descrever. Enquanto você falava, eu sou só caras e bocas. E eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores. A Carol, que é a responsável pela arte lá do nosso Instagram, colocou aqui para mim, eu até pedi para ela comentar aqui no nosso chat, mas ela colocou aqui para mim pelo WhatsApp. Ó. Essa questão é meio complicada, porque o dito bom design bate de frente com o acessível. E a gente está aqui trocando figurinhas porque a gente levou uma série de puxões de orelha aqui. A gente está aprendendo muito, inclusive o próprio projeto, nosso próprio projeto de extensão, porque se a gente pensa em popularizar, esse popularizar é para quem? Desde o nosso primeiro café, a gente tem se debatido em relação ao acesso, à acessibilidade em relação a Libras, porque a gente não tem recursos para bancar intérpretes para trazer para cá, a gente não tem recurso institucional para trazer intérpretes para cá,
E, ao mesmo tempo, a gente está falando sobre popularização, mas uma popularização que exclui, porque a gente tem pessoas interessadas lá do INES, por exemplo, pessoas interessadas de grupo mesmo de estudos que estão lá na comunidade surda, por exemplo, e que jamais, essas pessoas, esses grupos, jamais tiveram acesso, por exemplo, aos nossos encontros. Essa é uma questão cara para a gente aqui, enquanto equipe do Café com Método, e a gente ainda não sabe o que fazer. O que fazer a gente sabe, né? Mas como fazer ainda não. E existe um apontamento aqui que precisa ser que estar no lugar da denúncia mesmo. Assim, a gente está numa instituição de ensino superior, a gente está trabalhando ali no instituto, a gente é um projeto de extensão de um instituto. Como é que resolve isso? Como é que gera ou promove a acessibilidade? Por exemplo, eu só falei desse nicho, né? A questão, inclusive no dia agora né, no Dia Nacional da Pessoa Surda, como é que a gente... por exemplo, hoje, esse dia, a gente não tem intérpretes aqui, a gente não tem como promover essa acessibilidade, esse tipo de acessibilidade. É uma denúncia, é um apontamento, é uma crítica, uma autocrítica, né? E como a Fernanda falou, muitas vezes a gente, nesse caso em específico, a gente se dá conta, né? Mas muitas vezes a gente sequer se dá conta, né? Essa coisa da subjetividade, a questão dos diversos sujeitos que estão dentro de uma determinada dita deficiência e as especificidades dos cuidados, por exemplo, como é que a gente faz para olhar tudo isso, né? E aí, voltando aqui para a Carol, aqui no WhatsApp comigo, ela coloca isso, olha, quantas coisas o nosso café precisa melhorar, a nossa conta do Instagram mesmo, a nossa publicação a publicação dos nossos eventos, por exemplo, quanta coisa a gente precisa aprender para melhorar por conta da ignorância. Olha que a gente está nesse lugar aqui de reflexão, né? Mas que bom que a gente está nesse lugar de reflexão, né? Porque para começar a popularizar, repito o que eu falei na última semana, a gente precisa desse lugar aqui para refletir por aqui, para saber o que fazer, né? Ou ir aprendendo, ou ir seguindo pelo caminho para fazer. É um pouco disso também. Patrícia, me parece que tem umas anotações aí também, né, Patrícia? Eu tenho, porque a Fernanda foi falando, eu fui anotando. Então, esse livro, né? Eu estou mostrando o Guia Simples Assim, a capa. Ele tem uma parte que é sobre linguagem, tem uma parte que é sobre desenho, sobre design, né? Que a gente chama de desenho, para não usar a palavra inglesa. E tem a tal da validação, que é a parte mais importante, né? Mas o design, gente, é muito importante. Porque se você vê uma coisa toda confusa, né? Como a Fernanda estava falando, a pessoa não sabe por onde começar. Como você falou, se é uma pessoa, né, com déficit de atenção, então, quanto mais claro, quanto mais direto ao ponto, né, melhor para todo mundo. E esse é o desenho universal para aprendizagem, né? Outra coisa sobre desenho universal para aprendizagem. O Eu Me Protejo, estou mostrando a capa do Eu Me Protejo, é uma cartilha bem fininha, tá? Com uma menina negra com a mão bem grandona, é uma menina com deficiência, a mão à frente em sinal de pare, né? E uma cara enfesada. Eu fiz para minha filha aprender a se defender da violência, né? E ele está em desenho universal para aprendizagem. Ele tem libras, ele tem audiodescrição, ele tem videozinhos, ele tem música, tem teatro de fantoche. Então, o que é o desenho universal? É você ensinar aquele mesmo conteúdo de várias formas diferentes. Porque umas pessoas são mais visuais, aprendem mais visualmente, outras aprendem escutando, outras lendo e sublinhando, né? Então, você oferecendo todas essas possibilidades, você tem muito mais chance de que aquela pessoa entenda essa mensagem, seja ela uma pessoa com deficiência, não. E isso que é bonito da linguagem simples, né? Ela não é apenas para pessoas com deficiência intelectual, ela é para pessoas com todo tipo de deficiência, que a gente sabe que pessoas com deficiência, 80% estão abaixo da linha da pobreza. Então, você pode partir do princípio que elas não tiveram oportunidade de ir para a escola,
elas têm dificuldade de ler. Então, antes de ter libras, antes de ter legenda, antes de ter audiodescrição, tem que estar em linguagem simples, né? Isso daí é a base de tudo. E contando rapidinho o que aconteceu aqui no Brasil, né? Quando eu voltei, enfim, de fora, já estava me especializando em Easy Read, que é a linguagem simples em inglês na Inglaterra para pessoas com deficiência intelectual. Eu encontrei uma jornalista que estava fazendo Plain Language aqui, que é a voltada para a cidadania, né? E era mais em voga nos Estados Unidos. E era muito semelhante. Só que a Plain Language, né, que é a Heloísa Fischer, que é uma jornalista, está popularizando e tudo, ela não leva em conta nem acessibilidade, tá? Para outros tipos de acessibilidade, e ela não tem a validação. Gente, é isso exatamente que a Fernanda falou. Cada pessoa é uma pessoa. Então, os públicos são diferentes. Se você não validar o seu trabalho para o público foco, você, sabe, não tem certeza de que a pessoa vai entender. Então, é muito importante essa coisa da validação. Outra coisa que a Fernanda falou do Ford, eu não conhecia essa história lá das fábricas do Ford, mas eu agora estou morando nos Estados Unidos, né? Então, gente, assim, na semana que eu cheguei, eu fui para um congresso de síndrome de Down e tal, e aí estava numa oficina sobre comunicação alternativa e aumentativa, que é outra coisa que precisa ser falada, né? Vou mostrar aqui uma prancha de comunicação do Eu Me Protejo em comunicação alternativa e aumentativa, que é para pessoas com autismo, pessoas não verbais. Mas aí levantou o braço uma mão, a mão de um pai, né? O meu filho, ele não fala, mas ele conseguiu arrecadar $500 para o Special Olympics. Primeiro que eu não gosto dessa coisa de ele não faz isso, mas faz aquilo, né? Ele não faz aquilo e faz aquilo, enfim. Mas como que é uma sociedade capitalista, né? Todo mundo aplaudiu que o garoto tinha arrecadado, sabe? Então, assim, é o capacitismo junto com o capitalismo. E como que você não consegue medir, né, o que uma pessoa vale, o que o ser humano vale, né? Por exemplo, a minha filha, né, que tem síndrome de Down, que tem autismo também, ela fala pouco, em 3 línguas, lê em 3 línguas, ela fala bem pouquinho, e é a pessoa mais alegre e, enfim, que eu já vi. Então, assim, você chega em casa cansado, tal, tá a Amanda lá pulando, tal. Quanto que vale isso? Você chegar em casa e você dá com uma Amanda, né? Em dinheiro, sabe? O que ela produz? A gente só pensa no produto, né? A gente só pensa o que aquela pessoa colabora em termos de produção ali, e não, né, o quanto que ela tem a aportar, né? Só o fato de ser uma pessoa com deficiência num ambiente de pessoas sem deficiência, a pessoa já está contribuindo. Então, era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou aproveitar, então. Quer falar, Fernanda, agora? Eu queria falar, mas você pode falar antes, se você quiser. Eu queria, então, aproveitar e ler um segundo texto daquele mesmo estudante. Nesse trimestre, agora, a gente trabalhou o gênero cordel, né, a partir de 15 cordéis de heroínas negras, né? E ao final, no lugar de fazer a proposta de trabalhar com os estudantes e as estudantes, a proposta do livro, que era eles pensarem em alguma heroína negra para produzirem um cordel, eu pedi que eles fizessem a respeito de alguém que inspirasse a sua vida. E eu fiz isso num tom investigativo, porque eu ia querer saber o que de espontaneamente viria, o que esses produtos espontâneos, essas produções espontâneas trariam de mulher, de homem, de gênero, né, da questão do gênero, e o que traria de heróis e heroínas a respeito da etnia, e o que a partir do apontamento. Em vez de, então, impor, sugerir, eu queria perceber neles e nelas como essa questão ressonaria neles espontaneamente. Então,
estudante de novo, né, o que te toca, né? Ele escreveu o cordel e colocou assim: a minha mãe, e eu gostaria dessa vez de ler o nome da mãe. Por indução, as pessoas vão saber de quem se trata, mas a minha mãe, Thalita Borja. A pessoa que escolhi gosta mesmo de dançar. Também se diverte muito quando começa a cantar. Para falar dessa guerreira, fui atrás da vida inteira. Descubro com nostalgia uma antiga poesia. Quando fez 7 anos, cita o poema Alguns Danos, pernas, cabeça machucadas pelas travessuras realizadas. A história continua, contando velhos perigos, brincalhona como era, não há menções a castigos. Aspas. Com a ajuda dos amigos, pela mata procurar as aventuras dessa vida que queria encontrar. Meu baú, tantas histórias, já sei onde se perdeu. Foi guardado na floresta com a alegria que sou eu, fecha aspas. Com o tempo passando, foi ela se modificando. Com mais histórias para contar, continuou a brincar. Agora que já cresceu, cuida de alguém como eu. Já sabem de quem eu falo? Da minha mãe, meu regalo. Não vou comentar, porque eu acho que não precisa, e a Fernanda pode falar, Fernanda. Essa questão do cuidado, né, do olhar o outro, é impactante. Fernanda. Assim, é porque também eu acabei me esquecendo de falar na minha fala, que é o seguinte, é que a gente sempre enfatiza muito o modelo social da deficiência, que é importantíssimo para a gente poder reivindicar por acessibilidade, mas depois, nos anos 90, houve uma crítica ao modelo social por parte de algumas teóricas feministas. E, gente, desculpa, eu não sei se eu estou enquadrada, porque eu tive que me mudar para botar no meu carregador. Está enquadrada. Está enquadrada, obrigada. E aí, essas teóricas feministas apontaram para que a acessibilidade ela não vem só dessa questão mais material, mas que existe também a questão do cuidado, ou seja, alguns tipos de deficiência que são mais severos demandam que haja um apoio humano mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa tetraplégica, né, existem vários outros exemplos. Uma pessoa tetraplégica, ela não vai se mover do pescoço para baixo, em geral, né? Então, ela é cadeirante, ela só se veste do pescoço para cima. Ela vai precisar de apoio para se alimentar, para fazer a sua higiene pessoal. Então, isso também é fundamental, né, para a gente poder pensar a sociedade, né? E é uma luta também feminista, né? Que é pela construção de uma política pública do cuidado, né? Porque são cuidados que recaem predominantemente sobre as mulheres, cuidar de idosos, de pessoas com deficiências severas, né? Até das crianças mesmo, né? Então a gente precisa ter creches, mas também precisa ter né, políticas que a gente tenha pessoas capacitadas e para serem cuidadoras, né? E para serem, enfim, e na escola, por exemplo, em todos os espaços também é necessário. Né? Isso é acessibilidade também, porque tem, por exemplo, pessoas que não vão poder frequentar a universidade se não tiverem algum profissional de enfermagem que possa auxiliar, eventualmente, por exemplo, aí no banheiro, enfim, uma série de questões. Então, isso também é uma questão de acessibilidade. Só para falar também que essa frase do Ford, Patrícia, é da autobiografia dele, mas, na verdade, está num livro. Depois eu posso te passar o nome do livro, que é um livro que fala sobre o modelo social da deficiência e cita um trecho dele que é bem chocante, assim, sobre essa questão da deficiência. E é isso, né, gente? Eu acho que, assim, eu não acredito que a gente tenha o mundo que a gente quer dentro do sistema capitalista. Eu acho que é impossível, porque o capitalismo não permite isso, né? Então, para que a gente tenha né, uma sociedade não violenta, que a Patrícia estava falando isso da questão da humanidade das pessoas, né? Que o capitalismo ele não prevê isso, pelo contrário, ele não quer que as pessoas se emancipem humanamente, né? Ele quer realmente que as pessoas fiquem num estado de total alienação e que possam ser super exploradas, né? A própria educação, a gente luta para isso também, essa humanização
de nós, das pessoas serem valorizadas dentro da sua diversidade, né? Porque uma pessoa com deficiência ela não tem que ser vista como menor, né? E as pessoas veem isso. Se uma pessoa fica cega, ela fica com vergonha, né? Se uma pessoa começa a ouvir mal quando está mais velha, ela também tem vergonha. Por quê? Porque isso é ruim, é mal visto, né? Nossa, que agora, né? As pessoas não vão mais me querer, não vão mais me tolerar, né? E, por exemplo, isso se reflete em várias coisas, né? Tanto até na educação que a gente dá. É uma educação emancipatória ou uma educação para o mercado, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos documentos oficiais de educação, ultimamente, uma desvalorização da literatura, das artes, né? Então, é toda essa questão da humanidade, né? Ela é muito ampla e muito importante, né? A gente pensar que a gente tem que, enfim, né? Travar essa luta, né? E é uma questão... e a luta anticapacitista também, né? Só para finalizar aqui, para não me alongar, mas a luta anticapacitista ela tem que permear, porque também essa coisa da educação inclusiva foi uma coisa que eu lembrei, né? É importantíssimo, mas as crianças com deficiência, como elas estão vivendo nas escolas, né? Muitas estão sofrendo bullying, tem várias notícias de jornal com violências acontecendo. Então, quer dizer, a luta anticapacitista tem que estar na escola através de propostas pedagógicas que trabalhem essas questões, né? Assim como a gente trabalha o antirracismo, né? As questões de gênero, né? A gente tem que trabalhar, sim, tem que ser permeadas nossas práticas pela luta anticapacitista, em nome de uma educação também democrática, né? Uma sociedade realmente democrática, porque não adianta a gente só jogar o aluno ali, enquanto que a escola inteira está reproduzindo capacitismo de diversas formas, inclusive, né, nem conversando com aquele aluno, o aluno fica sozinho, fica de canto, né? Eu tive uma estudante com síndrome de Down no CAP e, assim, eu sempre chamava ela para participar. E eu sempre chegava e trocava uma ideia com ela, porque as pessoas não fazem isso, não conversam. E qual o problema? Porque ela não é só uma pessoa, né, como a Patrícia falou, tudo bem, ela está lá sempre feliz, mas ela também, a Amanda também tem os gostos dela, né? A filha da Patrícia, que eu estou dando exemplo, qualquer pessoa, ela tem os gostos dela, ela tem a sexualidade dela, né? Ela estava gostando de um menino e a turma ficava rindo. Eu falei, gente, qual o problema? Vocês têm 15 anos, vocês também não gostam, ela também não pode, vocês acham que ela não vai? Porque ela tem deficiência? Então, assim, a gente tem um olhar mesmo igualitário, né, para o ser humano. Agora parei, gente, falei muito, vou encerrar aqui já até agradecendo a Silvia, que eu imagino que a gente já esteja se encaminhando para o final. Sim, 21h03. A gente está dentro do nosso limite de 2 horas de evento, né? Porque a gente se atrasou um pouco para começar, mas a gente não quer também cansar. Hoje é plena terça-feira, o pessoal trabalhou o dia inteiro, amanhã tem mais, né? Mas a gente pode seguir para as considerações finais. Antes de encerrar, eu quero repetir meu agradecimento de sempre, que eu faço questão, é meio que um mantra meu, né? Como tenho feito tradicionalmente, eu deixo os meus agradecimentos à parceria do Grupo de Pesquisa Formação em Diálogo, Narrativas de Professoras, Currículos e Culturas, liderado pelas professoras Cláudia Hernandes Barreiros Sonco e Andréa da Paixão Fernandes, né? Elas que cederam gentilmente esse canal aqui do YouTube, tá, Patrícia? Bom, também a gente conta com a Sabrina Duarte, ela é bolsista de iniciação científica no projeto A Professora Se Empolgou como um Torcedor de Futebol. Escrevivências sobre o racismo na formação docente. Ela é orientanda da professora Jonê Carla Baião, né, que coordena esse projeto. Quero agradecer imensamente a participação da Fernanda, a Fernanda que tem me ensinado muito, eu tenho muito a evoluir, muito a aprender como pessoa, como sujeita mesmo, e a Fernanda tem com muita paciência me ensinado muito no dia a dia, sempre que a gente se encontra, pelas nossas trocas via WhatsApp, assim, ela tem muita paciência com a minha ignorância e a gente, em algum momento, evolui, vai desenvolvendo e chegando lá. E hoje eu acho, inclusive, que esse encontro, essa temática de hoje já é fruto dela ter, com paciência, ensinado algumas coisas a ponto da gente ter entendido essa necessidade aqui do evento, essa temática. A Fernanda indicou o nome da Patrícia, então eu sou duplamente agradecida à Fernanda, tá, Patrícia?
Que encontro, assim, quanta aprendizagem, que potência na tua fala. Muito obrigada por isso, por sua fala, por sua voz. E eu quero até dedicar também a você o poema que o nosso estudante dedicou à mãe dele, Thalita Borja. Eu acho que você pode receber por empréstimo e eu acredito que você tenha entendido a intencionalidade do Matheus ali naquelas falas. Bom, e vocês também fiquem à vontade para as considerações finais. Eu vou pegar carona no que a Fernanda disse, né, da educação anticapacitista. Entre os materiais do Eu Me Protejo, tem essa cartilha aqui que é para ser usada na escola. Estou mostrando a capa da cartilha, chama-se Eu Me Protejo porque meu corpinho é meu. Então, a ideia é, desde a pré-escola, você ensinar todas as partes do corpo, não só cabeça, ombro, joelho e pé, né? Falar de peito, de pênis, de bumbum, né? De perna. E quando você está falando das partes do corpo, você fala que tem gente que tem um braço, aí tem uma ilustração do menininho com um braço só, tem gente que tem 2 braços, ilustração de uma moça com 2 braços, tem gente que não tem braço, o menino sem braço, pintando com o pé, né? E assim você vai indo, né? Quantos braços você tem? Porque se as crianças, desde pequenas, já vão sendo apresentadas, né, a essas noções, aqui eu estou mostrando uma ilustração do menino sorridente na cadeira de rodas. Às vezes, a gente precisa de ajuda para fazer algumas coisas. Algumas pessoas têm uma deficiência e podem precisar de apoio. O apoio pode ser a ajuda de uma pessoa, uma cadeira de rodas, bengala, muletas, e algumas deficiências a gente não vê. Então, você introduz esse assunto, né? Você está falando de partes do corpo, e aí você fala, ó, pernas e braços são partes do nosso corpo. Tem parte do corpo que a gente chama de partes íntimas. E aí você vai falar das partes íntimas, que não pode tocar, né? E no final desse capítulo, que você estava falando né, ensinando para as crianças da pré-escola as partes do corpo. Aí você pergunta para as crianças, eu estou mostrando agora uma página com vários olhinhos de cores diferentes, mãozinhas de cor de pele diferente. Qual é a cor dos seus olhos? Qual é a cor da sua pele? Que aí a criança pode marcar um X, pode fazer uma bolinha em volta. E se não tem a cor da sua pele, você tem aqui uma opção sem tá colorido para você colorir, né? Por quê, gente? Porque o recado final é esse aqui, ó. Nós somos todos pessoas diferentes, únicas e especiais. Se a gente consegue ensinar isso para as crianças desde cedo, metade dos problemas estão resolvidos. Obrigada, Patrícia. Um tchauzinho final, então? Tchauzinho. Tirei no cordel, vou mostrar o material que a gente realizou com a Fiocruz, tudo em linguagem simples, guia de saúde sexual das pessoas com deficiência, guia de acessibilidade na comunicação e versão em cordel, que faz o maior sucesso, né? E nesse projeto de pesquisa da Fiocruz, a gente fez um formulário para os pacientes do SUS preencherem em linguagem simples, lá em Eusébio, no Ceará, e que está servindo para todas as pessoas, não apenas as que têm deficiência. Perfeito. Alguma palavra final, Fernanda? Não vou me alongar, queria só agradecer mais uma vez a Silvia, né, pelo convite, pela generosidade, pela escuta. Né? Acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Porque as pessoas sempre falam que essa luta pela inclusão, nossa, como é importante, eu nunca tinha pensado nisso, mas na hora de descrever uma imagem não faz, na hora de, né, ter uma atitude ali, não, quando precisa fazer, não faz, né? Fica só no discurso. Então, é isso, né? A gente sempre está sacando ali também quem são as pessoas que chegam junto mesmo e aquelas que ficam só naquela falação. Então, a gente precisa de mais pessoas engajadas, que se sensibilizem, né? E porque a nossa sociedade ela é muito doente, é muito adoecida, ela é muito... enfim, né? Então é difícil, o individualismo também é muito forte, né? Então, obrigada, Silvia. Patrícia também, foi ótimo estar com você aqui, gostei muito. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Eu vou pedir para vocês duas ficarem ainda no estúdio para a gente fazer a nossa selfie e o pessoal, a gente vai se despedindo do pessoal aqui do YouTube por enquanto, tá? Pessoal, até a próxima terça. Um beijo.